Salve, gente! Tá começando o Play na Perifa Podcast, uma série com 10 podcasts que tem como temas centrais o universo da cultura hip-hop e do passinho brega funk. Play na Perifa Podcast. Esta é uma ação desenvolvida pelo projeto Arte e Cultura nas Periferias, executado pela Casa Pequeno Davi, em parceria com a Cajamã e financiado pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública através do Fundo de Direitos Difusos. O podcast Play na Perifa vem de uma caminhada de diversas ações desenvolvidas pelo projeto e que resulta num plano de enfrentamento às violências. Você pode ouvir, curtir, salvar e compartilhar nos canais de comunicação da Casa Pequeno Davi. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Esse é o nosso primeiro episódio. A gente vai conversar com duas referências da cultura hip-hop e da juventude negra também. E quem chega é ela, que é multiartista paraibana, tem 28 anos, é poetisa marginal, comunicadora e produtora cultural. É militante do Levante Popular da Juventude, agente territorial do Plano Juventude Negra Viva do Ministério da Igualdade Racial. Atualmente é mestranda em comunicação no PPGC da Universidade Federal da Paraíba. Além disso, é organizadora do Duelo Estadual de MCs e da Batalha da Ponte em João Pessoa. Constrói a Crua, uma produtora independente criada e gerida por mulheres. E ela é isso tudo mesmo, minha gente. Bem-vinda, Sofia Sbelo. Oi! Salve, galera! Bom dia! Um prazerzão estar aqui e conversar com vocês. Vai ser massa. E também quem está chegando aqui na roda é uma mulher que é preta, periférica, pansexual e de matriz afro-indígena, é poeta marginal, multiartista, arte educadora e ativista cultural do hip-hop na Paraíba desde 2019. Foi campeã nacional de poesia falada pela Central de Islã, participou de antologias como As Minas do Islã e Juventude nas Letras, autora do livro Canone, produtora cultural, integrante do Duelo Estadual de MCs, Islã Estadual PB e Batalha da Ponte. Também é advogada antiproibicionista, formada pelo UFPB e militante pelos direitos humanos. Quem está na casa é Julie Bernardo, vulgo Psicopreta, bem-vinda. Salve, salve família, salve hip hop, salve arte e cultura nas periferias. Que alegria estar aqui com vocês hoje. E com certeza vai ser uma conversa muito massa. E aí, para começar nessa nossa conversa, eu quero trazer para vocês uma pergunta, né? E aí, Sofia pode ir aí pegar a bola. Para você, Sofia, o que é cultura periférica? Então, acho que queria destrinchar, né, esse termo. O que é cultura primeiro? Cultura é a construção de tudo que está ao nosso redor, né? Tudo é cultura, a forma com a qual a gente se relaciona com o outro, como a gente come, como a gente se veste, como a gente fala. E isso tudo provém dos nossos meios, das nossas organizações coletivas e sociais, né? Então, cultura periférica é a cultura que está localizada, fincada na raiz do território, da periferia, da comunidade, que tem uma estética própria, que tem uma linguagem própria, que é construída a partir da vivência das pessoas da periferia, das diversas periferias que rodeiam o nosso país, né? Que pode ser manifestada de diversas formas, como hip hop, mas também como coco, como forró, como repente, porque é uma expressão viva, assim, de quem nós somos, né? Da nossa memória, do nosso cotidiano, de como a gente vive a cidade. Acho que cultura periférica é isso. E, Júlia, para você, quando fala sobre cultura periférica, o que é que você traz para a gente? Só me resta assinar embaixo, né? Eu acho que é exatamente isso que o Sof trouxe, né? É tudo que a gente constrói nos nossos territórios. E aí eu sinto que os territórios periféricos, eles são, apesar de escassos em oportunidades, são ricos em talentos, né? E aí a gente se esforça muito para aproveitar essas potencialidades nos espaços que a gente está. Acho que é isso, né? Cultura periférica é isso, é o que a gente consegue fazer, né, nos nossos territórios, mesmo diante dessa escassez que está posta, dessa
falta de acesso e de recursos, né? E acho que cultura periférica é resistência pra caramba, porque estar organizado, estar construindo diante dessa realidade, né, da escassez, da falta, é complexo, não é simples, é uma tarefa árdua mesmo. Então, cultura periférica acaba sendo sinônimo de resistência. Pode crer, Júlio, tu fala de uma questão importante que é a escassez de oportunidades, a falta de acesso, a falta de recursos, e aí eu acho que direciona para alguma parte da população, né? E aí pensando nisso, assim, né? Por que algumas expressões culturais são frequentemente associadas à marginalidade, sabe? Enquanto outras, num contexto elitista, são celebradas como arte. Assim, como é que tu vê isso? Essa marginalização ela está estritamente atrelada ao racismo, né? Então, assim, as culturas periféricas elas são marginalizadas muito também pela questão racial. E aí a gente percebe isso na capoeira, por exemplo, né, que já foi, inclusive, crime na legislação brasileira, que não é nem um pouco parâmetro de justiça, né, importante salientar. E aí eu sinto que tem muito disso, né? De tipo dessa marginalização pela questão racial, pelos estereótipos, né, pelo racismo mesmo, de colocar que o que é trazido pelas populações negras / indígenas, né, não é legítimo, não é massa, não é, sabe, é sempre atrelado a um conceito de bandidagem, vamos dizer assim. Não vou nem falar marginalidade, né, porque marginalidade é o lugar que a gente é inserido, né? Sem esse direito de escolha, e que é o que acontece na maioria das comunidades periféricas, mas é isso, acho que está estritamente atrelada a essa questão do racismo, né? Das comunidades serem compostas majoritariamente por pessoas negras também, e aí é uma herança escravocrata mesmo, né? Que a gente tem. A gente percebe isso com a capoeira, com o samba, com o hip hop, né? Que é onde eu tenho mais propriedade para falar, mais inserida como poeta e produtora. E aí a gente percebe alguns avanços e tal, mas a gente ainda sente o peso dessa marginalização, sabe? Que se reflete, inclusive, nessa falta de acesso, nessa falta de recursos, nessa falta de investimento, sabe? O poder público ele tem a obrigação de investir em cultura. E por que para o hip hop é tão escasso? Né? Eu acho que é muito por esse lugar de marginalização mesmo, que é uma herança escravocrata do nosso território, infelizmente. E para tu, Sofia, como é que tu vê isso? Poxa, acho que o que Júlio colocou sobre essa herança escravocrata é muito no ponto mesmo. Acho que essa definição do que é uma arte legítima, o que é uma cultura de elite, ela foi construída como uma imagem de controle social para nos excluir mesmo, né? Acho que deslegitimar a cultura de um povo é deslegitimar o que o povo produz, né? Enquanto a arte dessa galera é cultura, é muito revolucionária, vanguardista, precursora de muitas revoluções artísticas. A nossa é bagunça. Então, acho que é uma lógica de poder baseado na raça que define o que merece respeito, né? E aí, fico pensando, por exemplo, no parnasianismo, que é aquele movimento literário da arte pela arte, que é o rigor estético formal da poesia. Nos parece, dentro das salas de aula, mais importante do que a poesia marginal, que também conta a história de um povo, que também conta uma memória. Então isso vem muito dessa lógica, né, que nos coloca há 500 anos como suspeitos, como criminosos, como menos merecedores de humanidade e, portanto, de arte, que é humana, essencialmente, né? E aí é interessante isso que vocês colocam também, que vocês trazem onde está a raiz da criminalização, né, dessa herança colonial que a população negra, né, e periférica segue vivendo, né? Júlio citou o samba, por exemplo, né, que foi criminalizado no período recente da história, né, do Brasil, né, anos 30, anos 20. E aí, pensando nesse paralelo histórico mesmo, né, teve essa perseguição do samba, né, e também hoje acontece essa perseguição com expressões do
da cultura hip hop e com o brega funk hoje, que está muito latente isso, né? Como é que vocês veem essa semelhança, né, de 70 anos, 100 anos atrás para agora? E aí, quem quiser responder. Acho que a gente tem avanços significativos, mas nem um pouco perto de serem suficientes, né? Tanto que a gente vê que o contexto ainda é como é, né? Pode não estar lá na legislação mais como crime, né? Não existe mais a lei da vadiagem, mas a gente sabe como é que acontece na prática, né? E como é que essa criminalização e essa marginalização, ela reflete diretamente nas nossas ações. Não existe a lei da vadiagem, mas existe a lei anti-Oruan, que nos impede de acessar recursos para estarmos publicamente incentivados pelo Estado a produzir nossa arte e nossa cultura, né? Fico pensando que é nessa raiz da escravidão, do racismo estrutural, que a nossa cultura é criminalizada, né? A capoeira, o candomblé, o batuque. Acho que estamos sendo criminalizados antes mesmo de sermos considerados gente nessa terra, né? Assim, não tínhamos direito nem a votar. Antes da abolição acontecer, já fizeram uma lei que impedia pessoas analfabetas de votarem. Então, há muito tempo já estamos sendo escravizados no Brasil. É uma forma de controle mesmo dos nossos corpos, né? Então, acho que isso se repete há muito tempo com o Estado brasileiro, com a política do Estado brasileiro e com a política de comunicação mesmo, né? Acho que a imprensa sempre teve um papel muito importante nessa perseguição ao samba, nessa perseguição ao funk, nessa perseguição do rap. E acho que a gente vê isso sendo atualizado, né? São novas formas de nos perseguirem. De formas, nem sei se é mais velada, porque eu acho que não é mais velada, eu acho que são só novas formas de... São novas ferramentas, é muito foda essa analogia que Sophie traz, porque atualiza-se as ferramentas, mas o objetivo continua sendo o mesmo, né? Que é o controle de corpos. Então, é muito foda essa analogia que Sophie trouxe da lei anti-Oruan com a lei da vadiagem, né? Porque a gente sabe que atualizou-se as ferramentas, não dá mais para dizer preto não pode fazer, né? Legalmente isso não está mais ao alcance da branquitude. Mas quem é que está dominando, né? E aí eu estava trazendo essa reflexão justamente de que não é uma falha. A gente costuma dizer que é uma falha, que existe uma falha no sistema, né? Diante dessa realidade. Mas eu acho que está cumprindo exatamente o que o sistema coloca para fazer, que é controlar os corpos, né? Que é genocidar o nosso povo. A gente percebe que existem avanços, existem conquistas do próprio movimento periférico, que nada aqui foi dado, né? Existem conquistas que precisam sim ser celebradas, né? Temos conquistado espaços em políticas públicas, né, que é muito importante para o reconhecimento do que a gente faz, que é um trampo também, e um trampo fortíssimo, né? Construir cultura periférica nos nossos territórios é essa tarefa desafiadora, mas é isso, tipo, atualizou as ferramentas, continua-se com o controle de corpos, através da marginalização, através da criminalização. Estava trazendo também essa análise da questão da lei anti-Oruan, de quem é que vai ditar os critérios do que se encaixa ou não como apologia ao crime organizado, apologia ao sei lá o quê, sabe os termos complexos aí, esses juridiquês que a galera gosta de botar, né? Que eu não vou entrar nesses termos aqui porque eu tô falando com outra galera, então sabe quem é que vai dizer quem é e quem não é, sabe quem se encaixa e quem não se encaixa nessa lei anti-Oruan, quem pode e quem não pode estar recebendo recursos públicos. Recursos públicos para a cultura existe, é um direito e é uma obrigação estatal, sabe? A gente vê aí milhões, né, se não bilhões, não sei, sendo investido no sertanejo, né? Contratando shows, enfim. E aí a gente sabe que existe, que é um direito, mas por que é tão negado para o nosso povo, né? Quem que é o alvo de verdade dessa lei anti-Oruan? Que vem nesse formato de legislação, mas é todo um sistema, né, que está organizado com um objetivo comum, que é o genocídio da população negra e periférica, infelizmente, a realidade é essa. É uma estrutura muito bem sofisticada mesmo, né, quando tu traz essa questão de novas ferramentas, né, essa estrutura do racismo, né, eles vão se aprimorando, né, no
passar do tempo, né? E aí quando vocês trazem, né, a questão de o quanto a população brasileira lutava por direitos trabalhistas, por exemplo, a população negra lutava pelo direito de ser gente, né? E até hoje a gente vê isso existir, né? E aí também é muito simbólico também ter uma lei anti-Oruan que carrega, na própria lei carrega o nome de um jovem preto, né? Próprio nome inconstitucional. Já é muito simbólico isso. E aí pensando também, Sofia trouxe uma questão que é sobre os meios de comunicação, né? Como é que contribui para isso? Aí eu queria que a gente aprofundasse um pouco nesse terreno, né, de pensar em como a mídia tradicional, né, como os meios de comunicação está contribuindo para reforçar esse estigma, né, se existe algum tipo de tratamento policialesco, por exemplo, que é dado a essas culturas. E aí, passando a bola para a Sofia, aí, que já é da comunicação, que quiser ir começando. Eu adorei essa pergunta. O que eu venho estudando, inclusive, é a criminalização do pose do rodo pela mídia hegemônica, pela Rede Globo e tudo mais. Porque acho que fica muito nítido para nós que a mídia pauta a periferia na violência e na tragédia. Então, nossas expressões culturais, elas nunca aparecem sendo exaltadas. Por exemplo, fazemos aqui a Batalha da Ponte, que é uma batalha feita em João Pessoa, na zona sul de João Pessoa, em Mussumbagro, num território periférico, por pessoas dissidentes de gênero, mulheres e para muitas crianças. A gente nunca vê uma iniciativa como essa sendo a pauta da mídia. A gente vê arrastão dentro do baile, a gente não vê poesia, mas a gente vê violência, a gente vê fuzil, a gente nunca vê as outras coisas que acontecem também no território, né? Então, acho que existe sim um tratamento policialesco, né? A cobertura sempre associa a um risco antes de qualquer coisa que aconteça. A gente vê na própria situação do MC Pose do Rodo, a gente vê que a prisão dele foi dada, a voz de prisão dele foi dada antes para a mídia do que para ele, porque a casa dele já estava cheia de câmeras para retratar a imagem de um jovem negro periférico sendo levado pela polícia sem roupas adequadas, descalço, como se ele não tivesse direito algum de ser um artista periférico, com alegações infundadas desse processo. A gente vê como a mídia teve um papel importantíssimo para que as câmaras municipais e também no legislativo estadual, assim, a gente não está falando só das vereanças, né? A gente está falando de deputados estaduais construindo leis anti-Oruan, que são nesse sentido. A mídia teve esse papel nesse processo de difusão dessa ideia, né? Porque era uma ideia de uma vereadora maluca de São Paulo, ligada a movimentos de direita que não gostam do Oruan por causa da internet. E aí isso vai se enraizando no interior da Paraíba, no interior do Nordeste. A mídia tem com certeza um papel muito fundamental assim nesse processo, de antes e de agora também. É muito profundo isso, assim, da gente pensar, né, nesse sentido, assim. A gente pode ter acesso depois desse teu estudo, divulgar aí pra galera, né, a galera que tá escutando a gente, tem muito pano pra manga aí pra gente ir buscando e fazendo pesquisas depois. E aí também pensando na questão dos bailes funk, das rodas de samba, das batalhas de rima, né, já foram alvos de repressão policial, né, tem várias histórias aí que a gente já sabe, a gente também viu muitas pessoas, assim, que vivenciaram, né? Então, pensando no papel do Estado, Julie, né? Que é aí da área do direito. Pensando nesse papel do Estado, como é que tu enxerga se o Estado age como mediador ou como potencializa essa coisa de criminalizar estes espaços? O Estado age como mediador da sorte. Só sendo, né? Infelizmente. É muito complexo, né? Como se associa, assim, a comunicação, ela está estritamente ligada ao processo de criminalização, né? É muito importante isso que Sophie trouxe sobre a forma como foi noticiado o bagulho sobre MC Pose e a forma como ele foi exposto, né? Tipo, mediaticamente normalizando uma pessoa negra ser tratada daquela forma. Dentro de um Estado democrático de direito que existe a presunção da inocência. Para quem? Né? A presunção da inocência para quem? Porque a gente sabe que cadeia está cheia de inocente. Né? A gente sabe que preto no Brasil, infelizmente, ele tem que provar que é inocente. Não é o Estado que tem que provar que ele é culpado.
que é isso que acontece, né? Então, de forma nenhuma o Estado é mediador, o Estado é agravador dessa situação, né? Eu acho que o Estado ele legitima essa violência através da comunicação. Não só legitima, mas impulsiona até, sabe? O formato como a comunicação é construída nos dias de hoje, eu acho que é um reflexo também, né, desse sistema racista pra caramba. Então, acho que de forma nenhuma o Estado está como apaziguador nem mediador desses conflitos, sabe? Uhum. Queria dar meus 2 centavos de opinião sobre o Estado também, né? Acho que a gente tem um Estado que, historicamente, esteve posicionado a nos criminalizar. É isso que a gente vem conversando, né? O processo da nossa colonização é o processo da formação social do nosso povo. A gente estuda na escola feudalismo, revolução industrial, lá. Mas não é assim que o Brasil se constituiu e se formou. Pós a abolição, a gente vê, tem uma música do Lazo Matumbi chamada 14 de Maio. Acho que eu tô ligada qual é essa letra que fala que não houve nenhuma reparação, nenhum tipo de reparação. Fala, no dia 14 de maio eu saí por aí. Não tinha trabalho, nem casa, nem pra onde ir. Levando a senzala na alma, eu subi a favela, pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. O Estado, pós-abolição, não nos deu possibilidade de ter um teto, de ter um trabalho, de ter uma educação, de ter saúde. Então isso tudo foi conquistado pela nossa luta, pela luta do nosso povo, né? Então, e aí acho que o Estado tem esse papel há séculos de criminalização, mas a gente tem um papel também de disputa desse Estado, né? De disputa esse Estado a mediação das nossas vidas não serem mais uma mediação, ser um direito concreto existente na nossa história do povo brasileiro, né? Se existiram tantas leis que nos criminalizaram, a lei da vadiagem, a lei de terras, a lei de não sei o que, de não sei o que lá, acho que a gente também tem que ter as leis que nos protegem e nos asseguram dos nossos direitos, né? A lei de cotas é uma lei muito importante para nossa reparação. Mas agora também, e aí como foi apresentada, vou falar disso também, a construção do Plano Juventude Negra Viva, né? Que é uma construção de uma política pública estatal de reparação para os jovens negros. Então, acesso aos mais diversos direitos que a gente foi negado e tudo mais. Mas isso é uma disputa que depende de quem está no governo e depende da pressão dos nossos territórios, da pressão que a gente pode fazer no município, no estado, juntos, organizados, para pautar um estado que seja diferente do que a gente conhece há tantos séculos. Então, acho muito pertinente isso que Sophie trouxe, e acho que a gente precisa visibilizar mesmo, né, essas ações que estão se propondo a serem mediadoras, né, nessa criminalização e tentar reparar minimamente esses danos, como o Plano Juventude Negra Viva, né? Mas proporcionalmente, minha opinião, proporcionalmente o Estado, infelizmente, age muito mais como um impulsionador dessa criminalização do que como mediador, sabe? Acho que proporcionalmente a mão que chega do Estado, sabe, é muito mais pesando, é muito mais criminalizando, sabe? É muito mais matando, né? Pela legitimação de segurança pública, entre mil aspas aí, quem não tá me vendo, né? Sabe? Que a galera chega matando e é isso mesmo, porque isso é cultural também, né? Porque são espaços marginalizados, periféricos. Então, o que eu estou tentando colocar é que o Estado chega muito mais dessa forma do que como um agente de construção de políticas públicas nesses territórios. E isso é um bagulho que a gente, né, luta contra e luta muito, mas que infelizmente ainda é a realidade, né, se a gente for pensar estatisticamente. E retomando isso, assim, e as notícias que a gente vê cotidianamente, né, que é de doer mesmo o coração quando a gente vê que uma mulher que estava dirigindo o seu carro, o rapaz que estava com o guarda-chuva na mão, né, que disseram que era uma metralhadora, enfim, são coisas tão inacreditáveis, são reais, mas
que infelizmente, cotidianamente a gente vê essas notícias aí nos jornais, né, todos os dias. E aí também pensando nessa questão da cultura, né, se existe alguma diferença, né, existe uma diferença, na verdade, né, entre ocupação cultural, perturbação do sossego, né, existem essas duas questões aí, né, que permeiam as leis também do Estado, né. E aí, quando se trata das periferias, né, e quando é que se trata também dos bairros ditos, né, bairros nobres, né, essa expressão eu acho bem esquisita, mas esses chamados bairros nobres, assim, como é que vocês enxergam essa diferença que se é dada para as ações culturais que são feitas nas ruas? Posso começar com um exemplozinho bem prático disso? A gente fez um estadual de poesia, né, do Slam, estadual da Paraíba 2025, lá em Campina Grande, ali no Teatro Paulo Pontes, Sofia, né? Mini Teatro Paulo Pontes. Ele fica ali quase do lado do Parque do Povo, de frente com a Integração. Parque do Povo, onde acontece o maior São João do mundo, 30 dias de madrugada inteira truando. Mas a polícia chegou lá para medir a altura do nosso som e dizer que não podia, principalmente porque estava na frente do hospital. Aí veio um policial me explicar, né, a questão da autorização, etc. e tal, porque eu assisti na aulinha dele, porque era importante para ele, principalmente. Mas, assim, a gente sabe qual é o processo para conseguir uma autorização. Esse caminho da burocratização para conseguir autorização do uso de solo, autorização de não sei o quê, sabe? São algumas autorizações que a gente sabe que é necessário para realizar eventos em espaços públicos, né? Só que não é o modelo que o hip hop é adaptado, porque é burocrático, mano, sabe? E enfia a burocracia na vida de pessoas que já estão aí atoladas de tarefa, elas vão desistir de fazer. Vão dizer, então tá de boa, então deixa pra lá. Eu preciso de 50 autorizações, assim, né, no modo de falar, são algumas, mas eu preciso de várias autorizações de não sei quantos órgãos e tem que fazer vários protocolos, não sei o que, sabe? A galera já morga. A galera não tem... Muitas dessas pessoas, né, que produzem esse movimento nas comunidades, não tem nem proximidade com o ofício, sabe? De dizer assim, eu sei o que é, sei como fazer, saca? Então, assim, essa burocratização não é o caminho que o hip hop vai estar seguindo, velho. Porque senão vai se afastar do que é, sabe? Da base, do que é de fato o movimento. E aí teve essa intervenção, né, da polícia e tal, e aí a gente fez um acordo para finalizar a edição dentro do teatro, sabe? Mas aí, assim, para vocês verem a justificativa que é usada no lugar que tem um mês inteiro de tirinete a madrugada toda. E aí vão dizer que, porque tem um hospital aqui na frente. Não é, gente. Não é pela questão do barulho, sabe? Isso aconteceu algumas vezes, assim, de eu estar ali organizando, na época que eu organizava a Batalha da Paz, né? De chegar a guarda municipal e impedir que acontecesse. A gente, velho, bagunçar de um jeito ou de outro, nem que seja na capela, nem que a gente faça aqui com a boca, a voz, o que a gente puder usar, a gente vai usar. Sabe, porque não é um caminho viável, infelizmente, essa burocratização. Por isso que é tão importante legislações que legitimem esses movimentos, sabe, como a lei que torna o hip hop patrimônio cultural e material da Paraíba, que foi, inclusive, eu que levei, né, a ideia para a Estela na época, ainda estava na Organização da Paz, fui representando a Paz, mas levamos nessa ideia por conta dessa necessidade mesmo de ter na legislação o reconhecimento dessa cultura enquanto algo legítimo. Mas aí, assim, é muito complexo. A gente sabe que existe uma autorização específica, etc. e tal, mas a gente também sabe que não é um caminho tão viável para um movimento. Então, como é que fica isso, sabe? Eu acho que o poder público ainda precisa ouvir muito, né, o movimento para entender como são as nossas demandas, que é o que a gente vem pautando, né? Olhem para a gente, nos ouçam, porque a gente está construindo, a gente está levando acesso à cultura, lazer, né, à educação, a gente está fazendo o que o Estado está deixando de fazer, e mesmo assim o Estado está chegando para impedir que a gente faça, saca? Eles precisam reconhecer isso. E aí eu acho que é isso, assim, essa dificuldade, né,
nessa relação com o poder público nesse sentido, do que incomoda a população ali, né, que eles vão usar disso para legitimar que acabe o movimento, e o que é de boa de acontecer, seja lá onde for, né, as ravezinhas, bagulho muito louco aí, e tá tudo bem, que são rolês pagos, são rolês patrocinados, né, é outra coisa. Agora fazer rap numa praça é outro rolê. E isso vem desse processo mesmo de criminalização do nosso pensamento, né, da nossa forma de existir. Porque eu fico pensando, se ali, para quem não conhece Campina Grande, o palco do maior São João do mundo costumava ser do lado desse teatro municipal, praticamente. Então, assim, você passa uma rua, você tá nesse teatro. E aí, um show de 3h30 de Gustavo Lima, que é considerado foragido pela justiça, porque está fora do país desde 2024 e está com prisão preventiva decretada, pode acontecer do lado desse hospital, e uma competição de poesia não pode acontecer perto também. Então não precisa nem ser nos nossos territórios, não estamos nem falando da criminalização dentro dos territórios periféricos especificamente, porque diversas vezes já passamos também, né? Na construção da Batalha do Pedrega, da praça estar lotada de viaturas e tudo mais, mas da criminalização do nosso pensamento, da nossa forma de enxergar o mundo, da nossa forma coletiva de nos portarmos, porque é como se a rua não fosse espaço para a coletividade, é como se a rua só houvesse espaço para eventos privados, eventos que carregam uma outra ideologia de mundo, uma outra visão de como viver a vida junto, né? E aí o acesso à rua também é nos negado para nós que construímos ela. É muito discrepante isso. Como é que vai falar de direito à cidade se a gente não pode praticar, sabe, a arte que a gente faz nos nossos espaços? E aí é complexo. Eu acho, inclusive, Sophie, que ainda mais em outros espaços, né? Se a gente estiver construindo esse nosso movimento em outros espaços, porque dentro das próprias comunidades raramente vai acontecer uma denúncia, né? Enquanto na Praça da Paz, por exemplo, quando eu organizava, eu sabia que aqueles prédios ali em volta, ó, era direto. Vai ter batalha, a galera tá aqui, ó, e aí? Vamos acabar? Sabe? Chamando os homens. É outra realidade, né? Enquanto você chega na Batalha da Ponte, tá uma família toda curtindo a batalha da própria comunidade, né? As famílias periféricas. E aí eu sinto que tem um pouco dessa diferença. Acho que o poder público, né? A segurança pública não chega da mesma forma. E aí pensando também, né? Pensando mais uma vez nesse papel do Estado, né? E também da sociedade, né? Porque a gente que também precisa estar também cobrando e propondo também, né? Formas de acabar com essa criminalização e tal, né? Quais políticas públicas seriam urgentes para diminuir esse processo de criminalização e garantir o acesso livre à cultura nas periferias de forma digna, né? Com dignidade mesmo, sabe? Aí vocês ficam à vontade aí, quem quiser pegar essa pergunta. Acho que mencionei o Plano Juventude Negra Viva anteriormente, que eu acho que abarca muitas coisas da nossa cultura, mas queria pontuar a construção de equipamentos culturais nos territórios. Então, que a gente consiga ter um equipamento cultural que não seja só uma casa sem financiamento e tudo mais, mas uma casa de cultura nos territórios, nas periferias, com fundos específicos para que elas consigam ser mantidas, que elas consigam ter um gerenciamento mesmo de construção e de atuação. Acho que é uma coisa muito importante para que a gente consiga, enfim, democratizar o acesso à cultura nas periferias, uma casa que tenha coisas de cinema, de música, de dança, de poesia. Acho que é muita coisa que precisa ser colocada dentro dos nossos territórios, né? Eu moro em Mussumagro hoje em dia. Então, se eu quero ir pro cinema, eu tenho que andar mais de meia hora, eu tenho que ir mais de 40 minutos. E acho que isso é muito importante para que a gente consiga pensar na política pública no nosso território, né? E acho que também
as políticas públicas que reconhecem a cultura como direito e tudo mais. Financiamentos e editais de cultura específicos para grupos periféricos, não só nacionais com 3,5 vagas, mas municipais, estaduais, que sejam desburocratizados. Acho que a gente precisa pensar que o dinheiro que está nos nossos fundos de secretarias de cultura, de secretarias de educação, de secretarias, eles precisam estar a serviço das pessoas que constroem isso nos seus territórios, nas suas bases, né? O governo federal acabou de lançar, com o Ministério da Educação, a escola hip hop. Como vamos gerir esses processos? Quem é que vai estar nas escolas? Temos que ser nós. Então, acho que utilizar dessas políticas que estão saindo agora, porque estamos no momento de efervescência do debate, porque estamos pressionando, porque estamos incidindo. Então, fazer com que isso esteja também voltado para essas construções de base. Concordo demais com isso que o Sophie trouxe. Acho que a construção de centros de referência culturais dentro das próprias comunidades é primordial, né, para garantir esse acesso à cultura. A gente sabe que, infelizmente, não é simples, não é fácil, mas que é uma iniciativa que precisa acontecer, né? Existe verba para, não adianta vir com esse negócio de não tem dinheiro. Pelo amor de Deus, quem não tem dinheiro é nós. O poder público tem dinheiro para caramba, sabe? E pode sim investir em construir centros de referências culturais nos territórios, dentro dos territórios periféricos. E se não for possível, não é possível construir, basta, coloca então ônibus, tá ligado? Ônibus de graça pra galera, comunica que vai existir essa forma de chegar nos espaços que tem, então, um CEART da vida, sabe? Que é lá em Tambalzinho, né? Tambalzinho, né? Sabe? Formas do Valentina chegar no Tambalzinho, sabe? Nós também queremos fazer teatro, capoeira, balé, as aulas tudo de instrumento musical que tem lá, sabe? Enfim, a gente sabe, né, que o CEART é riquíssimo aí em políticas públicas culturais. Só que, infelizmente, quem está nas margens não acessa, sabe? Não chega. E aí eu acho que outro ponto primordial é a forma dessa construção, né, das políticas públicas. Eu vou trazer um exemplo. Edital Circuito Hip Hop Paraíba. Só se escreve com CNPJ. Para qual hip hop? Porque existe uma pesquisa que no nosso estado, pelo menos, mais de 80% da galera que constrói o hip hop não tem CNPJ. Isso é um dado. E aí, quando vai se construir uma política pública para o movimento, ela é toda defasada, porque não existe a coragem de sentar e ouvir o movimento que está com a responsabilidade de aplicar aquele recurso ali, não ter a coragem de sentar para nos ouvir e agir a partir das nossas demandas. Não é só nos ouvir, entendeu? Porque para fazer uma reunião com a gente dizer, não dá mesmo, olha só, que pena, não dá mesmo para ser pessoa física. Sendo que a gente sabe que todos os editais, né, até então, tinha a possibilidade de se inscrever como pessoa física. E a gente sabe que não é uma realidade do hip hop ter a maioria com CNPJ. Pode ser em outros setores, né, culturais, mas no hip hop não é. Então, como é que se faz? Aí pronto, aí faz um edital de premiação do hip hop, aí coloca uma inscrição curtíssima, um prazo curtíssimo, com 0 direito de prorrogação. Todos os editais têm prorrogação de inscrição. O hip hop, que é um dos que mais precisa, porque as pessoas são extremamente sobrecarregadas, muitos sequer conseguiram ler, aí vai dizer, sobrou dinheiro para a política pública, tem nem para que fazer, sabe? E aí acho que é a responsa na hora de se executar essas políticas públicas também, sabe? Para além do existir as políticas públicas, é a responsa da execução. Porque para fazer de qualquer jeito é complicado, não vai chegar para quem precisa, para quem mais precisa, pelo menos, né? A linguagem como essas políticas públicas são construídas, ninguém está indo para o território para mostrar como é que faz, sabe? A FUNJOP ainda fez oficinas de escrita, né? De escrita nos editais, fez em alguns territórios específicos e tal, e foi massa essa ação. Cadê a Secult para fazer também? Bora minha Secult. Vamos realizar essas oficinas aí e, para além dessas oficinas de escrita e não sei o quê, para a gente, para a periferia, aprender o que eles querem que a gente faça, vamos fazer espaços para ouvir o que é que a gente precisa também, como é que a gente precisa.
sabe? Porque para criar uma política pública com o nome hip hop e não atingir de fato o movimento, aí fica fácil, né? Aí fica livre. Aí, sinceramente, no máximo do respeito e da consideração, é montar nas nossas costas. Vamos lá, né? Eu vou trazer uma questão agora, que a gente vive num período, né, de que existe uma maior visibilidade, né, para artistas periféricos, e também para a cultura periférica, né? Tipo, tem muita coisa que está no hype aí, né? Tem muita coisa do rap, tá nos streams, enfim, o brega funk também está tendo uma visibilidade grande, né? Mas será que essa visibilidade vem acompanhada de um processo de respeito, de condições dignas de trabalho, né? Vocês também enxergam algum tipo de processo que envolve a apropriação cultural? Pergunto isso porque o samba passou por esse processo, né? Tipo, o samba era crime até que artistas aí, né, que são ditos como grandes artistas nacionais, que têm visibilidade no exterior e que abraça o samba para si, né, e cria ritmos como bossa nova e tal, e aí o samba deixa de ser crime quando passa por um processo de higienização. E aí, pensando hoje, né, nesse processo também, né, de que tem uma grande visibilidade, mas vocês enxergam que tem essas condições dignas para os artistas que estão aí nas periferias, né, e que existe algum tipo de apropriação cultural hoje? Acho que a gente vive mesmo esse momento de maior visibilidade e tudo mais, mas eu acho que as condições dignas de trabalho não estão equiparadas a isso, assim, para a maior parte dos artistas periféricos, assim. Acho que a gente vem financiando as nossas atividades através de editais. E isso significa que a gente precisa gerir a nossa vida entre esperar o edital passar o edital, construir um projeto e parte desse dinheiro nos remunerar pela produção desse projeto. Geralmente o que a gente vem fazendo é isso, assim, enquanto organizações estaduais e tudo mais, né? Municipais. E aí acho que a gente tão pouco tem possibilidades concretas de trabalhos com estabilidade, que tenham estabilidade financeira e que tenham garantias reais de direitos, assim, né? Acho que vivemos numa sociedade que nos fez acreditar que os direitos trabalhistas eram cringe. Assim, né? CLT, meu Deus do céu, vou correr disso. E vou correr disso mesmo se for uma CLT 6x1, que você fica enfurnado dentro de um call center. Eu acho que isso não é vida pra ninguém. Mas viver sem saber se temos o direito a passar um tempo afastado se a gente precisar, se a gente tiver adoecer, ter um tempo de férias que é importante e fundamental para a nossa saúde mental, para o nosso descanso, para o nosso lazer, para a nossa vida material após isso. Acho que a gente vive tendo que fazer trabalhos de domingo a domingo, independente do turno, porque a gente não sabe se a gente vai conseguir fechar a grana do aluguel. Então vamos continuamente entrando em processos que não nos dão condições dignas de trabalho, porque não nos dão estabilidades mesmo, assim. A gente não tem o edital, faça isso até 31 de dezembro. E aí, quando chega 1 de janeiro do outro ano, o que é que nós faz? Vai viver de bolsa? Não vai viver de bolsa, porque bolsa não é tido como um trabalho regulamentado na CLT. A gente tá vendo os burburinhos de umas coisas melhorando em relação a isso. Mas acho que, no geral, não temos essas melhorias de condições para um todo. São ascensões pontuais. E acho que isso não é o que a gente prega enquanto movimento de hip hop. De que a individualidade vá para o topo, mas de que nós todos, coletivamente, consigamos acessar uma vida plena, uma vida justa e digna para os nossos, né? Assim, imaginou. Eu amo. A gente é muito alinhada, assim, nas ideologias, eu e Sophie. Então, concordo demais, né? Tudo que ela levantou aí, e acho que está muito longe de condições dignas de trabalho, que a gente ainda vivencia, infelizmente, precarização cabulosa, braba, assim. O que tá mudando, né? Tem se conseguido pontualmente, como o Sophie traz, uma pessoa ou outra, né, do movimento, consegue acessar um recursinho, né? Não são políticas públicas que trazem condições de trabalho.
E aí eu acho que é muito isso, assim, a gente ainda está muito distante de poder dizer que a gente está conseguindo ser reconhecido, respeitado e está conseguindo condições dignas de trabalho através desse trabalho com o movimento cultural, com o hip hop especificamente, né? Falando mais desse lugar assim, quanto produtores culturais e artistas do hip hop, a gente ainda vive uma precarização tremenda, sabe? São inúmeras pessoas, né? A juventude preta e periférica trampando por amor, exclusivamente por amor, sabe? Por reconhecimento da importância daquele movimento, né? A gente sabe, a gente que está dentro sabe. Esse dia teve uns desgostos e tal por contradições, né? Dentro do próprio movimento que existe como todo e qualquer espaço da sociedade. E aí eu ficava brincando, eu vou sair do hip hop e tal. Mas a gente sabe que nasce dentro. O hip hop, para quem vive, para quem é de verdade, nasce dentro, não tem como tirar, não tem como sair, sabe? E aí a gente continua fazendo, porque a gente sabe o que o movimento fez nas nossas vidas, né? Tipo, eu quando eu vou falar do movimento hip hop, eu falo que transformou a minha vida, que me tirou do silêncio. A poesia marginal, ela me livrou do silêncio, sabe? Porque antes de qualquer formação, antes de título acadêmico, qualquer coisa do tipo, foi a poesia marginal que chegou e me fez reconhecer que a minha voz é importante, que as minhas ideias são legítimas, sabe? Que existe algum espaço para mim expressá-las no mundo, sabe? Então, assim, para uma neguinha preta, periférica, que estava ali vivendo diversas violências, né, e que por causa desse histórico do racismo estrutural acreditava não ter um espaço seu, um espaço que desse para você estar à vontade de construir à vontade tudo, isso é uma revolução. Então, a gente, né, agentes culturais, produtores culturais do hip hop, constrói muito por entender o papel social do hip hop, sabe? Esse papel revolucionário, transformador, a gente consegue compreender isso, compreender o que ele fez nas nossas vidas, entender a necessidade de continuar, mesmo estando nesse contexto de precarização enorme, sabe? E aí eu acho que nesse sentido não dá para se dizer que mudou muita coisa, não. Tipo assim, não tinha nada, agora tem umas migalhas, sabe? Isso não traz condição digna de trabalho e nem levanta a coletividade. Levanta uma pessoa ou outra, um agente ou outro, sabe? Eu consegui acessar alguns editais, mas eu reconheço que são documentos construídos com uma linguagem que não é feita para o nosso povo. Não é, sabe? Infelizmente. E nem se fosse uma linguagem massa. Os editais culturais, né, as políticas públicas culturais que existem hoje, elas não dão essa condição digna de trabalho, não. Fala de precarização, e dentro de precarização existe um fenômeno aí que está rolando, que é a pejotização também das coisas, né? Que é essa falsa ideia de que empreendedorismo, né? Eu ganhando meu próprio dinheiro, eu sendo patrão de mim mesmo, e a gente sabe como é precário isso, né? E aí também, a partir do que tu fala também, Julie, né? Que fazer por amor é muito bom, a gente fazer o que ama, mas amor não paga a conta, né? Então, amor tem que estar junto, tem que estar andando junto com dignidade e com direitos, assim, né? E aí, vou trazer mais uma questão para vocês, né? Se vocês pudessem deixar uma mensagem, assim, para quem ainda enxerga a arte vinda das periferias como uma coisa de má qualidade, o que é que você diria para essa pessoa? Eu acho que eu diria para a pessoa ir para um slam e sentar e ouvir, sabe? E ouvir de coração aberto. Porque eu acho que o slam é muito esse lugar, assim, né? De, tipo, é um espaço onde as poesias, elas costumam ter um tom de denúncia, né, das mazelas sociais enfrentadas coletivamente aí pelas periferias. Então, eu acho que colando num espaço desse e ouvindo de coração aberto, a pessoa consegue perceber, né, do que se trata. E, na real, a essência daquilo ali é um movimento sociocultural em luta por direitos fundamentais, que inclusive são garantidos, né, entre mil aspas, novamente, garantidos na Constituição Federal. E que não existe essa marginalidade, essa bandidagem mesmo, né, que é atribuída a esses movimentos periféricos, principalmente ao hip hop,
sabe? De que não são espaços de crime organizado, na verdade, são espaços de conhecimento, são espaços de coletividade, da gente conseguir desabafar, da gente se cuidar, sabe? Cuidar da saúde mental, cuidar da vida mesmo, assim, enquanto comunidade, né? E isso é contrapartida ao que o sistema tem colocado pra gente mesmo, que é a morte, que é a precarização, que é, sabe, tudo de pior. Então a gente tá resistindo, né, contra isso. E acho que conhecimento, gente, ó, o quinto elemento do hip hop é conhecimento. Conheçam. Se você tem preconceito com as culturas periféricas /marginalizadas, conheça, porque o conhecimento ele salva, tá ligado? Que é essa, a mensagem é essa. Conheçam, porque com certeza depois de conhecer vocês vão entender o que de fato é esse movimento. Acho que a gente vive num mundo que tenta nos convencer que a arte vinda das periferias é uma coisa de má qualidade, né? Então o hip hop, o brega funk, o forró de periferia, muitas das nossas expressões culturais são tidas dessa forma por muito dos das pessoas da periferia. Não é só um riquíssimo que acha que a arte vinda das periferias é uma coisa de má qualidade. Também muitas pessoas entre a gente, entre os nossos amigos que escutam MPB, mas nunca botaram o fone de ouvido para escutar uma letra de um funk, uma letra de um hip hop, acham que Gal Costa não pode nunca ser passada por uma Tashi 3 da vida, sabe? Não que esse seja o melhor, porque as duas não, porque Tashi 3 são duas mulheres, né? Mas assim, as pessoas todas têm seu valor na arte, na construção da arte e tudo mais. Então, o padrão que é usado para julgar essa qualidade, ele foi construído para nos excluir coletivamente. Então, questione esse padrão e não a arte que construímos, porque a arte que é chamada de má qualidade ou de baixa qualidade, ela sobrevive sem financiamento, ela sobrevive sem escola de arte para dizer como é que a gente vai pintar, como é que a gente vai cantar, como é que a gente vai dançar. Ela sobrevive sem espaço. Então, isso é muito o contrário de má qualidade, de mediocridade. Eu acho que a gente não produz arte apesar das condições. A gente produz por causa das condições, pela indignação que nos traz estarmos nessas condições. E isso tem um valor inestimável para o que a gente constrói, né? Um valor que mercado nenhum consegue comprar, que é a nossa vida, a nossa vivência e o que a gente expressa na arte através disso. Que estratégias vocês apontam? Pelo menos assim, vocês podem colocar uma estratégia para a gente, né, que são importantes para o enfrentamento às violências de culturas cometidas contra culturas periféricas. Acho que a nossa estratégia, que é de extrema importância, é organizar a nossa base. Coletivos, movimentos, redes que possam proteger e fortalecer os nossos espaços, que consigam registrar as repressões, nomear publicamente quais são as violências, que consigam pressionar por leis, por incidência política, por meios de comunicação próprios, por articular a cultura com outros direitos, como moradia, como segurança pública, como educação. Isso tudo vem a partir da organização de base. Então, temos que estar juntos, temos que estar unidos, com pautas coletivas e organizados para a gente lutar pela melhoria e pela transformação social. Então, eu acho que a estratégia é a ocupação de espaços mesmo, sabe? E acho que a gente vem fazendo isso, né? Tipo, a ocupação especificamente de espaços políticos, né? E a gente tem se colocado enquanto movimento para dialogar com o poder público. E aí acho que a gente já está, né, adotando essas estratégias. Acho que o que está faltando mesmo é o poder público ouvir melhor, né? Porque a gente está indo atrás, a gente está construindo, a gente está se colocando para fazer, e política, infelizmente, é o que define tudo, né? Então, por isso que a gente vem adotando essa estratégia, pelo reconhecimento de que tudo é político, sabe? E aí eu acho que a estratégia é continuar fortalecendo essa ocupação desses espaços, sabe?
é a gente conseguir fazer com que o movimento todo entenda que é um movimento político e a importância e necessidade de ocupar esses espaços e reivindicar as nossas demandas, né? O enfrentamento a essas violências, o fim dessas violências é justamente a nossa demanda, sabe? E a gente também faz esse enfrentamento direto quando a gente se coloca para construir políticas públicas que mudem essa realidade. Acho que é isso. Massa, Julie. A gente está finalizando o episódio de hoje, né? E já agradecemos a quem ficou com a gente até aqui, né? Eu peço para que vocês compartilhem, enviem para os amigos, para a galera, né? Que esse episódio possa também contribuir na atuação de agentes da cultura hip hop, né? Como também de outras frentes aí que trabalham com cultura, que está na guerrilha cultural e no cotidiano. Mas antes de terminar, eu vou pedir para Julie e Sofia, né, para que vocês deixem sugestões para a gente, e a gente vai fazendo no modo bate e volta, saca? Tipo assim, no famoso tudo que vai e volta. E aí, posso começar? Eu falo uma coisa e uma palavra vocês devolvem, tá certo? Massa, vamos embora. Então, uma palavra que define a cultura periférica. Criatividade. Resistência. Um livro que você indica pra gente ler. Um Exu em Nova York, da Cidinha da Silva. Eu vou ter que indicar o meu. Canone. Leon Canone. Uma música pra gente dar play. Topo da Minha Cabeça, da Tássia Reis. Irrefreável, MC Luana. Só coisa brava aí, viu? Um artista que é referência pra você. Poxa, hoje especificamente eu queria muito falar a Duquesa, que é uma mulher negra nordestina que é muito foda na visão de mundo dela e no bagulho pra acender. Boca. Nanda Tsunami. Concordo com as duas. O seu lugar preferido no mundo? O quintal da casa da minha avó. A mata. Ela é filha de quem, né? Um coletivo ou grupo que vocês indicam pra gente conhecer? Pra gente seguir nas redes sociais? A gente pode até falar junta. A Batalha da Ponte 83. Bota lá o arroba. Batalha da Ponte 83. Batalha da Ponte 83. Única batalha de João Pessoa com programação infantil. Única batalha de João Pessoa que se desafia mesmo, né, a estar nessa construção da base, né, nesse trabalho de base mais direto com as crianças, né, que são o futuro do nosso país. E que estão no presente também, né? Importante. Tá. Então, valeu, Julie, valeu, Sofia, muito agradecida por estar aqui. Muita ideia potente, sabe? Assim, eu acho que foi papo de potência mesmo. Espero que todo mundo aí que esteja nos ouvindo tenha gostado e que busquem aí as sugestões, né, que vocês trouxeram para nós. E então, galera, muito obrigada por estar aqui com a gente. Até a próxima. Valeu demais o Play na Perifa e é nóis, tamo junto. É nóis. Nós se despede também? Valeu, gente. Pode. Pode? Tá, peraí. Demorou, galera. Muito obrigada pela escuta. Foi muito massa trocar essa ideia com vocês. Agradeço demais ao Projeto Arte e Cultura nas Periferias por estar fazendo esse trabalho que é extremamente importante, né, de visibilizar os nossos trabalhos, de estar na linha de frente mesmo na construção dessas políticas públicas, né, também. E é isso, muito orgulho, muita felicidade de fazer parte desse projeto. Obrigada a Carajo e Sophie por essas trocas tão potentes, foi muito massa mesmo. Obrigada, Miguel, que está aí na produção, não está na tela, mas está ouvindo nós e trampando muito para que tudo isso seja possível, né? E muito foda, velho. Espero que venham outros Arte e Cultura nas Periferias. E é isso, muito obrigada, gente. Obrigada mesmo pela conversa, Jo, Julie. Acho que é uma conversa muito importante para a gente ter. Obrigada pelo Arte e Cultura nas Periferias, que é um projeto essencial aqui para Paraíba. A gente viu como foi massa esse último ano de construção, de fortalecimento mesmo do hip hop enquanto movimento cultural, e que tem uma ideologia forte, sustentada na base e tudo mais. Acho que fizemos um bom trabalho aí nesse último ano, coletivamente, né? Porque
tive ali um e outra coisa, vou falar que é coletivo, porque é um trabalho coletivo, né? Aí é isso, gente. Valeu demais. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Cheiro!